Olá pessoal, de novo aqui com a nossa live de meio-dia, a live de oração ao meio-dia. E hoje, como digo aqui sempre, nessa nossa live, eu sempre trago um tema, e a partir desse tema a gente sempre discute algum fato, ou a gente discute o tema posto, e a partir desse tema a gente então faz o nosso processo de oração, e Deus tem nos ajudado muito, nos conduzido muito nesse sentido, tem nos ajudado a conduzir a vida a partir do que nós temos participado, assistido e vivido aqui. Hoje, sexta-feira, eu quero aproveitar a oportunidade para trazer aqui a vocês uma palavra pastoral. Hoje, assim como eu fiz na sexta passada, hoje eu quero também trazer uma palavra pastoral para você. Eu quero trazer uma palavra pastoral em virtude de tudo que estamos vivendo. Quero trazer uma palavra pastoral baseada em tudo que tem sido para nós os sentidos de vida, nesse momento de pandemia e de muita dificuldade, de muita luta. E aí eu queria falar um pouco sobre isso. A verdade é que todo esse tempo eu falei muito pouco sobre pandemia, não fiz muita questão de falar sobre pandemia, haja visto que todo mundo já estava falando, cada um dando as suas conotações, cada um tendo as suas próprias dúvidas e outro tendo as suas certezas, e muita gente falou sobre pandemia. Mas alguma coisa eu acho que agora é o bom momento de falar, porque a gente desde que começou a pandemia, a gente ouviu falar do pico. Vocês viram que a imprensa se encarregou de causar um baita desespero nas pessoas. Vocês perceberam que, de um modo ou de outro, o pânico foi instalado via imprensa e, em cima disso, nós observamos a inabilidade de lidar com problemas de todas as naturezas. Vimos também empresas tomando as suas decisões, algumas precipitadas, outras inadequadas, mas muitas delas apropriadas e bem adequadas e até me surpreendendo sendo tão inteligentes com tantas decisões que tomaram. E por outro lado vimos um governo desastroso, os governos, sobretudo os governos municipais e estaduais, com prefeitos e governadores cometendo absurdas loucuras, sem nenhum planejamento, sem nenhuma estratégia, sem nenhum pensamento, e, obviamente, sem nenhum preparo. E a maior parte deles, muito mais preocupado em aproveitar este momento de pandemia e calamidade pública para se enriquecer e fazer, como é o caso, por exemplo, do governo do estado do Rio de Janeiro, como é o caso do governo de São Paulo e tantos outros. Como é o caso, por exemplo, das prefeituras também, que nós vimos isso. A verdade a pandemia virou no Brasil um motivo de levar isso para o caminho político, virou um motivo de muita discussão e tal, mas o que está por trás do pano de fundo disso o Brasil é o que tem o melhor resultado de cura, ou seja, o Brasil está, dentre os países do mundo, o Brasil é que tem o melhor volume de recuperação, ou seja, o Brasil está conseguindo, de algum modo, ter mais gente recuperadas do que gente mortas. O Brasil conseguiu, eu vi esses dias, por exemplo, no jornal... eu não gosto nem de citar o nome, mas no jornal Globo, eu não vejo a TV Globo, mas o jornal Globo, com uma manchete dizendo: o Brasil alcançou a França em números de mortos. Só que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e a França tem 20 milhões de habitantes. Isso não foi dito. Mas, enfim, independente da quantidade de habitantes ou não, o fato a resposta que o Brasil deu para o corona, até agora, foi a melhor já concebida, onde o Brasil conseguiu ter o maior volume de recuperados. Ou seja, o Brasil tem recuperado mais de 90% das pessoas comprovadamente com o vírus. Isso sem falar num outro dado que eu acho que é importante. Estão se falando de pico desde março, o pico vai chegar, a curva de pandemia já começou a declinar e o tal pico que tanto falaram não chegou. Por conta desse pico que tanto falaram, que a própria
imprensa colocou, foi se construído uma série de hospitais que estão todos vazios, alguns nem estão funcionando, a maioria não está nem funcionando, gastou-se um monte de dinheiro por conta deste pico que a imprensa divulgou, que ia dar um pico de pandemia. Fato é, a curva está em declínio. Alguns, por exemplo, dizem assim, mas já tem lugar que não tem mais leito, como é o caso, por exemplo, de Mato Grosso ou de Maranhão, eu não me lembro, que tem 64 leitos e 59 pessoas. Um estado que tem 64 leitos disponíveis para uma pandemia, na verdade o problema não está nem na pandemia e nem na falta de leito, está no estado, porque não faz sentido um estado desse. Um hospital pequeno tem esse número de leitos. Então a verdade é, apesar da imprensa ter dito tudo isso, a verdade é que o Brasil teve o maior volume de recuperação nesse processo, já está se usando medicamentos adequados, o Brasil tem uma resposta muito boa para isso, para essa coisa, e a curva já está em declínio, a curva da tal pandemia, do tal pico que ia chegar e até agora não chegou, já estamos vivendo um momento de curva. E só para melhorar o argumento, nós estamos vivendo um momento de declínio e queda quando o Brasil está vivendo, já começando a viver o momento do seu inverno. Então significa que a partir de agora as coisas vão melhorar. Então alguns estados já estão voltando ao normal, como é o caso, por exemplo, Curitiba, a cidade de Curitiba já está voltando ao normal, a cidade de Rio Branco já voltou ao normal, no Piauí o estado já voltou ao normal, o próprio Acre já voltou ao normal, alguns estados já estão voltando ao normal, algumas já está se pensando em possibilidade da volta das pessoas, ou seja, não foi tudo aquilo que falaram, ainda estamos vivendo a pandemia. Agora, o que vale também é dizer a gente ainda vai ficar nesse período de vírus e de pandemia por um pouco tempo, mas o vírus vai permanecer por aí por algum tempo, provavelmente anos, o que é normal, mas a essa altura o ser humano, especialmente no que diz respeito ao Brasil, já terá desenvolvido o anticorpo para isso. Bom, eu estou dizendo tudo isso, queridos, mas na verdade é só para vocês entenderem que isso foi um momento que a gente ainda está vivendo e vivendo dentro dele agora, e é um momento em que eu falei o tempo todo aqui de estabelecer a fé, que é nessa hora que a gente mostra quem nós somos para Deus. Eu falei várias vezes, aproveite esse momento para você ter um melhor relacionamento com Deus, etc. E assim foi feito várias lives, eu preguei várias vezes na igreja sobre isso, ainda ando pregando sobre isso. E o fato é que na palavra pastoral que eu quero trazer hoje para você queridos, o fato agora não é mais a questão da pandemia. O fato agora depois que tudo isso passar, o que nós vamos fazer? Esse é o fato agora. O fato depois que tudo isso passar, o que vamos fazer? Então, queridos, a minha palavra pastoral hoje se dá para o seguinte: chegou a hora de você reunir ou o que sobrou, ou os cacos, ou o que tem, ou o que deixou de ter. E o que eu pretendo fazer quando tudo isso acabar? Como é que vai ser a minha história? Como é que vai ser a minha vida quando tudo isso acabar? Então comece a fazer planos e comece a se programar para um novo momento. Muita coisa vai mudar no pós-pandemia. Muita coisa vai mudar, sobretudo os nossos comportamentos. Muita coisa vai mudar, sobretudo na forma como a gente enxerga a vida. Mas a partir disso, aproveite esse momento para começar a organizar a sua vida. Eu acho que é um bom momento para você começar a organizar a sua vida e a sua história. Por isso que eu disse que isso é uma palavra pastoral. Eu estou aqui dando uma palavra pastoral para você. Aproveite esse tempo para relacionar as coisas que importam para você, relacionar as coisas que você vai ter que deixar para trás, relacionar as coisas que não têm importância mais na sua vida, e comece a colocar as coisas que são importantes na sua vida, porque é hora de mudar de valores, querido. Essa é uma boa hora para você começar a mudar de valores. Então a minha sugestão como essa palavra pastoral o que eu pretendo para a vida? Faça essa pergunta para você. E ao fazer essa pergunta, comece a fazer lista de coisas que de verdade importam. O que eu acho que é importante para mim? É isso. O que eu acho que não tem importância para mim? É isso. E comece a dedicar suas energias e força naquilo que importa, naquilo que vale a pena. E comece a parar de gastar energia naquilo que não vale mais a pena, aquilo que não tem mais gosto. E aí eu acho que você deve fazer isso como um reflexo e uma reflexão para a sua vida por inteiro. Por exemplo, relacionamentos. Por que teve muitos que eu deixei para trás? Bota lá uma lista e começa a rever esses relacionamentos.
Relacionamento com pessoas, com amigos, com vizinhos, seja lá com o que for, melhore a qualidade do seu relacionamento. E no melhorar a qualidade do seu relacionamento, comece a relacionar o que é bom, o que é ruim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mas comece a ser isso. Aproveite essa oportunidade para olhar para a sua vida, até pode ser em todas as áreas, questão financeira. Será que o dinheiro que eu tenho gasto, o que eu tenho gasto de verdade em dinheiros que são coisas que são importantes para mim, e que eu tenho gasto com dinheiro que eu estou jogando fora ou que não tem importância para mim? Começa a fazer também essa avaliação na sua vida financeira. Você vai provavelmente perceber que muita coisa você faz que você não precisava fazer, muito gasto você tem que não precisava ter. Como disse, isso é só uma palavra pastoral. Comece a refazer isso em toda a sua vida. Aproveite para refazer também o seu conceito de Deus, a sua forma como você enxerga Deus, a forma como você enxerga a igreja. A igreja que muita gente até agora enxergava e reclamava e falava e dizia da igreja, no momento em que a igreja fechou, foram os que mais sentiram falta da igreja. A igreja, esse momento de paralisação, foi bom no sentido de mostrar o quão importante é a igreja para você. Muitos não, mas pastor, mas teve gente que não deu nem falta da igreja. É porque nunca tiveram lá. Provavelmente estavam de corpo presente, mas nunca estiveram na igreja, porque quem de verdade frequentava a igreja, gostava da igreja, amava a igreja, sentiu falta. E aí, queridos, nesse sentido, começa também a ver a sua relação com a igreja, começa a rever a relação com o seu líder pastoral, com o seu pastor, no caso das igrejas católicas, com o padre, começa a rever essa sua relação, começa a rever os seus olhos com este mundo espiritual. Aproveite aproveite esse tempo para você estabelecer dedicação. Quero também falar, queridos, uma coisa que eu venho falando já há algum tempo, pessoas que gostam de se chatear com qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa que é importante para você. A energia que você gasta, a energia cerebral que você gasta para ficar chateado com alguém, é a mesma energia, pasme, é a mesma energia que você gasta para amar alguém ou para ter dedicação por alguém. Então, na minha opinião, e é só a minha opinião, quando você está chateadinho com alguém, amargurado, triste, não sei o que, você está jogando energia no ralo. Isso significa que quando você está jogando energia fora, você está se cansando, porque quanto menos energia, mais cansado estamos. Você está se cansando com coisas que não vale a pena. E aí, nesse sentido ainda da questão energética, eu quero dizer, nós gastamos energias nossas com coisas que não têm o menor valor para mim e para a sua vida. Começa a rever isso. Quero também falar do tempo, queridos. Vamos também rever o tempo. Gastando o tempo com coisa que não tem absoluta importância. Queridos, eu quando falo do tempo, tempo é o único, um dos recursos escasso, e ele é escasso e imediato. O tempo não é como o petróleo que vai acabar daqui a 200 anos. Não, o tempo acaba agora, neste mesmo instante. E você pega esse tempo teu, que é pequeno e curto, para mim, por exemplo, que já vivi mais de metade da minha vida, e joga fora. Eu queria que você fizesse um exemplo assim, bem grosseiro. Nós temos 24 horas do dia. Dos 24 horas do dia que temos, digamos que passamos 8 horas dormindo. Ou seja, 1/3 do meu tempo diário eu passo dormindo. Se isso é verdade, uma pessoa com 45 anos passou 1/3 da sua vida dormindo. E 2/3, provavelmente um deles trabalhando e todo o outro jogado fora. Esse é o valor que você dá para o tempo da sua vida. E a verdade comece a dar valor ao seu tempo. Comece a pensar que o seu tempo, ele é findo, acabou agora. Em algum tempo atrás, eu pensei, o que faz uma pessoa ser tão bem sucedida, como, por exemplo, eu vou aqui dar exemplo, o Donald Trump, o Barack Obama, o Bolsonaro, chegaram a lugares que a gente jamais imaginou chegar, ele tendo os mesmos 24 horas por dia que eu tenho. Sabe o que faz essas pessoas que têm o mesmo tempo que eu tenho chegar em lugares que eu nunca cheguei?
eles gastam de melhor forma o tempo. Eles dedicam melhor o seu tempo, porque eles dedicam o tempo à coisa que importa. Eles são focados naquilo que importa. E é por isso que eles chegam a lugares e alcançam lugares maiores do que a gente. Porque o tempo que eles gastam é o mesmo que o nosso. Só que o meu e o seu provavelmente é mal aproveitado. E é por isso que nós não chegamos a lugares tão longe. Algumas pessoas falam eu ao longo da minha história, eu usei o meu tempo, eu investi o meu tempo, mais de um terço da minha vida, muito mais de um terço da minha vida, estudando. Foi um tempo que eu investi para ter algum tipo de histórico ou algum tipo de conteúdo que eu pudesse hoje estar te ajudando nisso. Então, queridos, em nome de Jesus, entenda isso. Gaste melhor o seu tempo. Então comece a rever todas essas coisas que eu falei aqui. Pode ser que eu tenha esquecido de alguns. Por exemplo, o seu relacionamento com a família. Como é que anda o seu relacionamento com a família? Aproveite o tempo de pandemia, porque esse tempo mostrou o quanto a família é importante. Então comece a pensar nisso. A distância que você teve do seu filho, a distância que o filho teve dos pais, comece a encurtar essa distância, porque agora mostrou-se o quanto isso é importante para nós. Então aproveite esse tempo para organizar. Então a minha palavra de hoje, a minha palavra pastoral de hoje aproveite o melhor o tempo para você se organizar e para que, num pós-pandemia, você possa realizar uma vida melhor. Você possa fazer coisas que nunca fez. Você possa conquistar coisas que não conquistou. E sobretudo, e assim eu quero terminar, não esqueça de uma coisa que eu quero que nesse momento você se dedique mais do que todas as outras. Dedique, e muito, o seu tempo à fé. Porque o que provou para mim, em todo esse tempo de pandemia que ainda estamos vivendo, o quanto a fé é importante. Eu decidi que a fé sempre foi muito importante na minha vida, eu decidi isso já há alguns anos. Mas eu pude perceber no momento da pandemia o quanto a fé tem importância na minha vida. Percebi o quanto a fé move a minha história. E por conta disso, usar a fé nesse momento de pandemia, para mim, foi primordial. Foi o momento que provavelmente na minha vida ou na minha história, foi o momento que mais utilizei a fé. E nesse momento que mais utilizei a fé, foi o momento que melhor tive resposta de Deus. Queridos, em nome de Jesus, perceba qual importância tem a fé. Não entre agora nessa questão do desespero e só por conta do desespero, você agora, eu quero Deus. Não, querido. Comece a perceber quão primordial Deus é na sua vida. Porque a partir do momento em que você usar a fé, você vai observar que as coisas vão acontecer na sua vida de forma tão natural que você vai perceber que é assim que funciona. E é isso que importa, queridos. Então, queridos, em nome de Jesus, é sobre isso que eu quero orar. Eu quero orar por novo tempo. Eu quero orar por nova conquista. Eu quero orar por um novo viver. Eu quero orar para que você tenha aproveitado esse tempo de pandemia para rever conceitos. Que você tenha aproveitado esse momento de pandemia para refazer valores. Que você tenha aproveitado esse momento de pandemia para mudar a sua visão. E é nesse momento que eu quero orar. E quero orar para que você tenha fé e faça isso debaixo de muita fé. E assim você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos orar, queridos? Eu espero que esta palavra pastoral tenha de algum modo te ajudado e te orientado. E com certeza Deus vai falar melhor ao teu coração, como sempre tem feito no meio de nós. Então, nesse sentido, eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Hoje, esta é apenas uma oração de contemplação. E eu quero orar para que a presença de Deus seja muito forte no meio de nós. Ô Espírito Santo, tenhas liberdade no meio de nós. Querido Deus e eterno Pai, glorioso e santo Jesus, aqui, Senhor, nós estamos diante de Ti, meu Pai, e pedimos, ó Pai, a sua presença em nosso meio, Pai. Ó Espírito Santo, seja presente na nossa história e no histórico de vida de cada um de nós. Que possamos, Deus, fazer as coisas segundo a vontade e o Espírito de Deus que habita em nós.
Senhor, em nome de Jesus, nos ensine, Deus, a viver uma vida como um novo tempo, ó Pai. Nos ensine, Deus, porque assim que tudo isso acabar, nós queremos viver uma novidade de vida, Pai. Nós queremos viver algo diferente. Nós vamos sim, Deus, aproveitar este momento, Deus, para construir. Nós queremos viver este momento para reconstruir. E nesse sentido, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Olha, meu Pai, para a vida de cada um de nós, muda o que precisa ser mudado, restaura o que precisa ser restaurado, desfaz o que precisa ser desfeito. Faça, Deus, o que precisa ser feito. Pai, em nome de Jesus, reconstrua-nos, Senhor, e faça-nos de novo, porque nós queremos, Senhor, ser renovados pelo Teu Espírito, Pai. É pelo Teu Espírito, Deus, que nós queremos ser tratados e renovados. E assim, meu Deus, nós queremos ser feitos não só criaturas, nós queremos ser feitos, Senhor Jesus, pessoas, homens e mulheres, segundo a concepção de Deus para nós. Por isso, meu Pai, toma conta de nossas vidas, toma todo o nosso ser e comece a trabalhar o nosso coração. Comece a trabalhar a nossa vida, Pai, e comece, Deus, a transformar os nossos corações, para que vivamos, ó Deus, a novidade de vida. E assim, Deus, queremos louvar a Deus e dizer: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há em mim, Senhor, em nome de Jesus, comece a mudar e restaurar tudo que há em nós, Pai. Assim, meu Deus, eu coloco a nossa vida em Tuas mãos. E assim, Deus, nós oramos, porque assim cremos em Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Glória a Deus. É com alegria, Deus, que nós estamos diante do Senhor aqui. Queridos, em nome de Jesus, começa a sentir a presença de Deus na sua vida. Faça isso por você. Você merece algo de melhor para a sua vida. Você merece algo de bom para a sua vida. Comece a rever as histórias da sua vida. Não adianta você reclamar daquilo que deu errado. Não adianta você reclamar daquilo que não foi como você queria. Você precisa refazer os conceitos, refazer as coisas e continuar. Eu lembro da história de homens e mulheres que chegavam diante ao Senhor apresentando o problema e Deus dizia: diga ao povo que marcha. Ou em outros casos dizia: vai, a sua fé te salvou. Então, em nome de Jesus, conduza a sua vida com um pouco menos peso. Comece a gerar a sua vida como uma história que você precisa construir junto com Deus. Faça isso, queridos. E assim Deus se fará presente na sua vida a todo instante, porque Ele é o amigo fiel. Ele é aquele que está sempre conosco, além de conselheiro e príncipe da paz. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos ter uma vida em Deus, que possamos ter uma vida no Senhor e possamos reconstruir toda a nossa história, mesmo com o que sobrou dela. Deus está no meio de nós e Deus faz por nós. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos e irmãs e nesse momento poder celebrar essa contemplação do Senhor ser presente na nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de viver esta vida sem igual, ó Pai. Muito obrigado pelo viver, meu Pai. Muito obrigado. É o presente que Deus me deu, é a vida. Muito obrigado, Jesus. Queridos, que alegria, vamos ficando por aqui mais uma vez. Eu, antes de terminar, quero dar um aviso.
Eu ainda percebo que tem muitas pessoas desesperadas, entristecidas, amarguradas e outros meio sem direção em todo o histórico de vida. Por conta disso, amanhã, sábado, às 18 horas, eu vou abrir uma sala de bate-papo em que as pessoas vão poder entrar, nós vamos estar todos juntos numa mesma sala e ali nós vamos poder tirar dúvidas, poder colocar as nossas frustrações, as nossas dores e juntos, num bate-papo mesmo, nós vamos chegar a algumas conclusões. No nosso bate-papo eu vou poder ministrar na sua vida, no nosso bate-papo eu vou poder, quem sabe, ajudar você com um conselho, e ali nós vamos estar juntos. A sala é limitada, eu não posso atender a todos, eu pus no Face, mas eu estou controlando a entrada de pessoas, porque eu não posso, obviamente, ter todo mundo. Então lá você vai olhar que na postagem lá no Face, tem lá um número de Zap, faz contato com aquele Zap, lá no contato do Zap você vai receber as instruções e vai receber o link e a senha para você entrar na sala de bate-papo, uma sala reservada, exclusiva só para nós. E lá nós vamos tratar desses assuntos, nós vamos falar juntos, sem nenhum problema, nós vamos poder nos conhecer melhor, tá bom? É um trabalho que eu abri, começo amanhã, inauguro esse trabalho, para ver uma outra possibilidade de ajudar você no que diz respeito àquilo que você precisa, você que está confuso, a mente está ainda meio sem saber, sem direção. Vamos entrar lá e vamos bater esse papo lá juntos, você vai ter oportunidade de falar, vai ser uma espécie de, digamos, terapia conjunta, para todos nós, inclusive para mim, e eu tenho certeza que vai ser um momento de bênção, tá? Já recebemos algumas inscrições, não sei sinceramente para vocês se as vagas já se esgotaram, acredito que não, porque nós deixamos eu deixei para anunciar isso bem perto, para não ter mesmo um volume muito grande de pessoas, para dar tempo e possibilidade de atender todo mundo, porque provavelmente nós vamos ficar juntos nessa sala por apenas 1 hora. Tá bom? Queridos, muito obrigado, quero agradecer a vocês a sua companhia, como sempre digo aqui, sábado eu não faço live de oração, é o dia que eu tiro para descanso, mas no domingo às 10 da manhã eu estou aqui com uma escola dominical, terminando o assunto que comecei na semana passada, espero terminar amanhã, mas se não terminar amanhã não tem pressa, terminamos na outra. O fato é que vocês precisam estar com esse conteúdo, com esse ensinamento, essa é a proposta, tá bom? Domingo, 10 horas da manhã, escola dominical. Então esse final de semana nós temos 2 encontros, às 6 horas para aqueles que querem, no bate-papo, e 10 horas da manhã na escola dominical. E domingo à noite nós vamos estar juntos também no nossa live. Eu vou estar pregando uma mensagem lá na live da igreja, vou trazer uma mensagem impactante para o teu coração e tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Ficamos por aqui e aguardo vocês na segunda-feira, meio-dia, com a live de oração ao meio-dia. Segunda-feira eu vou estar trazendo um novo tema, uma reflexão e oração, tá bom, queridos? Muito obrigado a todos vocês. Como sempre digo, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedores. Deus abençoe e até amanhã ou até segunda ou quem sabe até domingo. Deus abençoe e fiquem em paz, queridos.